Oi, gente. Eu sei que é puxado esse conteúdo de climatologia, mas eu procurei ao máximo ser breve, mas infelizmente é um conteúdo bastante extenso. E eu peço a vocês um pouco de paciência e entendimento em relação a isso, tá? É um tema absolutamente importante, recorrente em qualquer prova que você vai fazer. Então, apesar de eu tentar da melhor forma adequar a nossa realidade, né, que a gente está passando, ainda assim eu tive que me prolongar um pouco mais, tá bom? Mas essa aula a gente vai falar sobre os tipos de clima que a gente tem no nosso planeta. A gente vai falar dos mais importantes, dos mais recorrentes, a gente vai fazer uma abordagem mais prática, mas aí eu peço para vocês que tenham curiosidade de pesquisar um pouco mais, de se aprofundar um pouco mais nesse assunto, que é extremamente abrangente, viu? A gente falou aqui do que é mais relevante, mas com certeza existe muito mais para ser estudado e verificado em relação ao clima, tá bom? Como a gente tinha falado nas aulas anteriores, os elementos do clima eles são responsáveis por formar, né? Por dar essa sensação, essa percepção da atmosfera a nós. E esses elementos, eles são influenciados pelos fatores climáticos. Então, a combinação dos elementos com os fatores vão nos permitir ter um tipo de clima específico para cada lugar do nosso planeta, tá bom? Então, essa especificação do tipo de clima, ela só é possível a partir dos elementos e dos fatores climáticos, tá bom? Então, para isso, a gente vai dar uma olhada na tela. Então, acompanha comigo na tela os principais tipos de clima do nosso planeta. Bom, a gente vai começar a falar sobre o clima equatorial. Gente, olha o nome. Equatorial, não lembra vocês nada, não? Equatorial, eu lembro lá da linha do Equador. Então, o clima equatorial são áreas próximas ao Equador, tá? Qual é a característica desse clima? Úmido e quente, o ano todo. Então, todas as vezes que vocês ouvirem clima equatorial, quente e úmido o ano todo. Clima tropical, inclusive é o nosso, tá? No nosso país, Brasil, nosso clima é tropical. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui quando a gente estiver falando de Brasil, tá? Nosso clima é tropical? Só que devido à nossa grande extensão latitudinal, ou seja, a grande extensão no sentido norte e sul do Brasil, nós vamos ter algumas mudanças nas características desse clima tropical. Então, a gente vai ter diferentes ramificações de clima tropical aqui no Brasil, tá bom? Mas a gente está falando de clima tropical no mundo. O que acontece? Ele fica ali próximo dos trópicos de Câncer e Capricórnio, então por isso o nome dele. O que é o clima tropical, gente? É aquele clima que fica localizado na zona tropical do nosso planeta. Qual é a zona tropical? Ela fica entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Principais características do clima tropical. Ele tem duas estações, tá? O inverno é frio e seco e o verão é quente e chuvoso, beleza? Essa é a principal característica do clima tropical. Falando de Brasil, nós temos tropical equatorial na região norte. Nós vamos ter o tropical típico aqui na região centro-oeste e alguma parte ali do nordeste. Nós vamos ter o tropical semiárido no nordeste do Brasil, com chuvas escassas e altas temperaturas. E nós vamos ter o tropical de altitude. O tropical de altitude, ele é influenciado pelas altitudes maiores do relevo, né? Maiores elevações do relevo. E nós vamos ter o subtropical. Gente, a única parte do Brasil que vai ter o clima subtropical vai ser aquela parte que está ali abaixo,
né, do Trópico de Capricórnio, já está saindo da zona tropical e indo para a zona temperada. E com isso a gente perde temperatura, então o clima subtropical vai ter temperaturas mais baixas. Tá ali os climas subtropical, né? Já tá ali mais próximo do Trópico de Capricórnio. Então, o clima subtropical no mundo, ele fica entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar, tá? E isso falando de hemisfério sul. No hemisfério norte, ele vai ficar entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico, tá bom? Clima temperado. O clima temperado, ele é o único, tá? Que vai ter 4 estações bem definidas. Então, se na prova de vocês, seja lá qual que vocês estiverem fazendo, falar de 4 estações bem definidas, só pode ser clima temperado, porque ele é o único que a gente consegue ver essa divisão bem clara sobre as 4 estações, como a gente aprendeu bonitinho lá, né? A gente consegue ver a primavera, o verão, outono e inverno. Ele é o único que a gente consegue perceber isso de forma clara. Nós temos ali o clima mediterrâneo, ele é caracterizado por invernos curtos e temperaturas baixas, tá? Entre 0 e 15 graus. O verão é longo, registrando temperaturas que oscilam entre 18 e 25 graus. E o engraçado aqui do clima mediterrâneo é que o período chuvoso é o de inverno seco, e o inverno é seco, tá? O verão é chuvoso e o inverno é seco no Mediterrâneo, principalmente pela influência da massa de ar que vem do deserto Saara. Vai influenciar diretamente essa característica aí do clima mediterrâneo. Clima desértico, como o nome mesmo fala, é o clima de deserto, né? Com temperaturas médias de 30 graus, tá bom? Em consequência disso, a umidade do ar é extremamente baixa, chegando a 15%. Gente, e umidade de 15% a gente já viu aqui em Brasília, né? Então, vamos lá. Semiárido, chuvas irregulares e escassas, né? Então, chove pouco ao longo do ano e a umidade relativa do ar também é baixa. Clima semiárido, a gente tem aqui o tropical semiárido aqui no Nordeste do Brasil. Clima continental árido, ele é marcado pela baixa umidade relativa do ar, tá? E, além disso, ele é muito seco e tem como característica a grande amplitude térmica, uma grande variação ao longo do ano entre a maior e a menor temperatura. Frio de montanha, como vocês podem imaginar, tem relação direta aí com a montanha, com o relevo, com a altitude, tá? Então, ele vai ter baixas temperaturas, as chuvas nas regiões são constantes ao longo do ano. O clima polar, como a gente pode perceber, acontece nas regiões polares, no hemisfério norte e no hemisfério sul, nas 2 regiões polares do nosso globo terrestre, tá? Essas áreas polares, elas permanecem quase durante todo o ano entre 0 e 30 graus negativos. Então, são temperaturas extremamente baixas, tá? E com isso a gente pode falar também que isso favorece a baixa densidade demográfica e vai influenciar diretamente o povoamento desses lugares com essas temperaturas baixas. Climograma. Gente, lembra quando eu tinha falado para vocês que era impossível a gente encontrar uma imagem de clima? Pois é, isso só deixa de ser verdade a partir do momento que a gente analisa esse gráfico aí, chamado climograma. O climograma, ele é um gráfico que serve para representar, para mostrar qual é o clima de um lugar. O que tem de importante nesse climograma? É porque, geralmente, em prova, ele não cai não, ele despenca. Tá? Todas as vezes que vocês virem esse gráfico, ele está falando de um clima de um lugar.
Ele está fazendo, nesse gráfico aí, ele está fazendo referência de determinado clima, de determinado lugar. Por quê? Porque ele possui dois elementos do clima representado aí. Quais são? Gente, olha só. No climograma, nesse gráfico, o que eu tenho aqui? Eu tenho dois eixos verticais, tá? Diferente de outros gráficos, o climograma ele tem dois eixos verticais. Um eixo onde vai ficar representada a precipitação em milímetros. O que é precipitação? Pode ser a chuva, né? No caso, pode ser a chuva, pode ser granizo e pode ser neve, né? Mas como é que a gente mede isso? Num pluviômetro, né? Ele vai ser, a quantidade de precipitação vai ser medida no pluviômetro. Outro elemento que eu tenho aqui do clima, no meu climograma, é justamente a temperatura. Então, eu tenho dois elementos do clima aqui nesse gráfico. A temperatura no climograma é sempre representada por uma linha. Então, a linha representa a temperatura. Então, nesse gráfico aí, a linha está de verde. Ela representa a temperatura ao longo do ano de um determinado lugar. Eu tenho ali também a precipitação representada pelo histograma, né, pelas caixinhas em azul. Elas vão representar a quantidade de chuva distribuída aos meses, né, nos meses ao longo do ano. Professora, tá, o que isso influencia na nossa vida? A gente precisa entender como é que faz a leitura de um climograma, gente. A gente precisa entender como é que esse climograma é capaz de representar um clima de um lugar. Bom, primeiro porque tem temperatura, segundo porque tem precipitação ao longo do ano todo. Então, ele mostra pra gente o perfil climático desse lugar. Como é que é feito isso? A partir de temperaturas mensais médias. Gente, as temperaturas mensais médias, elas são feitas a partir da diferença entre a maior temperatura atingida em um mês menos a menor temperatura atingida em um mês, tá? Basicamente, a amplitude térmica. Temperatura máxima menos temperatura mínima. Amplitude térmica, maior temperatura menos a menor temperatura. Gente, não esquece isso, por favor. E a média de pluviosidade mensal. Como é que é calculado isso? Durante todo dia foi anotada e registrada a quantidade de chuva no pluviômetro, foi registrado. O que vai acontecer para calcular essa média? Soma a quantidade diária de chuva e divide pelo número de dias. Tá? No caso, se o mês teve 30 dias, eu somo a quantidade de chuva de todos os dias e divido por 30. Eu vou encontrar a pluviosidade mensal. Então, em cada caixa aí, ó, tem uma pluviosidade mensal, tá? Outra coisa, olhando para essa curva de temperatura aí, verde, eu posso afirmar para vocês que esse climograma, ele não vai representar um clima, ele não representa um clima aqui do nosso hemisfério sul. Por quê? Porque essa curva da temperatura, essa curva está virada para cima. Está me indicando que a maior temperatura, as maiores temperaturas aconteceram ali entre julho e agosto, né? Pelo meio do ano. E é justamente o verão no hemisfério norte, tá? Então, quando eu tiver essa curva voltada para cima, virada para cima entre os meses ali de junho, julho e agosto, entre a metade do ano, isso mostra que isso é verão, maior temperatura, verão. Não, e no caso do nosso aqui, não é o nosso verão, é o verão do hemisfério norte. Agora, se tivesse voltado para baixo, aí eu falaria sim, nesse período a gente tem as menores temperaturas, a gente estaria falando do inverno no hemisfério sul. Gente, é muito importante a gente prestar atenção nessas questões do climograma, porque são altamente recorrentes, tá bom? Então, era isso que eu queria falar essa aula. Você pode olhar aqui para mim, a gente está terminando essa parte de clima. Assim que possível, a gente fazer uma atividade prática em relação à produção de um climograma com dados reais,
a gente vai fazer, porque climograma a gente precisa de atividades práticas para poder saber como é que a gente vai analisar, ler e entender um climograma, tá bom? A gente fica por aqui, essa é a parte de clima que eu queria falar com vocês, e espero ter contribuído de alguma forma, tá? Saudades e beijos de luz. Tchau!